Estamos de volta com o nosso Vitrine Revista e agora nós vamos falar sobre a terapia holística. Aqui comigo a terapeuta holística Sônia Speer. Boa tarde, Sônia. Seja muito bem-vinda ao Vitrine Revista. Boa tarde, Patrícia. É um prazer estar aqui hoje, em dia de comemoração para a TV Tarobá, né? E vamos lá conversar um pouquinho hoje, explicar um pouquinho o que é essa terapia holística, né? Isso! Quando as pessoas buscam o nosso atendimento. Já vamos começar com essa então. O que é a terapia holística? Isso. Então, assim, terapia holística é um conjunto, assim, existem várias técnicas que estão agrupadas dentro da terapia holística. Mas, essencialmente, o terapeuta holístico é aquele que está habilitado a olhar para o indivíduo como um todo. Então, eu estou com um problema de saúde, mas eu não vou olhar só para o seu corpo. Por que é que seu corpo está com esse problema? Eu vou tentar entender da tua energia, onde está o bloqueio, o que aconteceu na sua mente, por que a tua psique criou esse bloqueio, né? Então, a gente parte do princípio que toda a realidade é criada a partir da nossa mente. Então, o terapeuta holístico, ele olha para o corpo, para a mente, para o espírito e para todo esse agrupamento energético, né? Para tentar ajudar o paciente a realmente sair dessa situação. Quem procura a terapia holística, por exemplo? Pacientes que você atende, geralmente vão ao seu consultório, quais são as principais queixas? Hoje, o que é muito comum, né, são pacientes com depressão, ansiedade, que já buscaram na medicina tradicional esse apoio, mas não conseguiram ainda virar essa chave. Mas a gente trata também bastante pessoas com sintomas físicos, né? Então, às vezes, eu tenho dores recorrentes, estou lá investigando, faço um monte de exames e não consigo entender por que eu estou com aquele processo. Né? A gente tem também pessoas com áreas da vida bloqueadas. Então, eu ouvi ali as previsões, né, a leitura. E aí, às vezes, eu estou com um relacionamento fechado. Eu não consigo me relacionar com alguém, mas eu não entendo por quê. Então, dentro do consultório, a gente consegue olhar para a sua história de vida e compreender por que você criou isso como mecanismo de defesa. A gente parte do princípio de que a vida sempre tende ao equilíbrio. Então, se eu não estou conseguindo algo que eu quero, algo aconteceu que me levou a ter medo ou a bloquear energeticamente essa área da minha vida. O meu fluxo não flui para essa direção. Às vezes é financeiro, às vezes é relacionamento. Então, a gente olha para esse todo para tentar entender. E aí, trazendo, a gente fala, traz para o córtex frontal, né? Traz para o processamento racional. E quando eu entendo esse processo, eu consigo fazer diferente. A terapia holística é algo que já vem na nossa história há muito tempo? Como que é? Historicamente, a terapia holística ela é exercida desde os primórdios da humanidade, né? Então, a gente fala, e eu às vezes me apresento como uma bruxa moderna, né? Porque realmente, hoje, a gente se distanciou muito dessas técnicas no nosso cotidiano, na nossa correria, da sensibilidade. Mas, assim, primitivamente, as mulheres exerciam de uma forma muito sensível, né? Essa percepção da energia, do que está acontecendo. Homens também têm essa habilidade, mas a gente olha muito para a história do que aconteceu com as mulheres, né? Então, assim, esse olhar... E se a gente pegar, por exemplo, a medicina chinesa ou a medicina indiana, ela tem muito mais esse olhar holístico. Então, eu não trato uma doença tratando só no corpo, trazendo uma medicação que vai, né, ajustar aquilo que está errado. Eu olho o porquê, qual é a causa que está por trás, o que dentro daquela psique gerou isso, ou o que dentro daquele fluxo energético, né? Dentro da medicina chinesa, a gente olha isso com muita profundidade. Então, na história da humanidade, a gente tem, né, em várias partes do mundo surgindo essa visão mais holística. Aqui no Ocidente é um pouco mais retraído, repreendido às vezes até essas práticas, né? Mas elas são muito efetivas e trabalham muito bem junto com a medicina. Então eu falo às vezes para os meus assistidos, às vezes a gente precisa da medicação, porque meu corpo não está dando conta, não tem o recurso biológico mais para dar conta de resolver esse processo. Mas enquanto eu não compreendo, a cura não é completa. Então eu preciso compreender para que eu não repita o padrão, para que eu faça diferente, e aí a partir de então eu saio desse processo de adoecimento, né? Entendi. Parte de um pressuposto de que todo corpo é energia. Então, o assistido, a pessoa quando vai até você, você já consegue sentir, saber sobre essa energia dessa pessoa, Sônia? Sim, eu trabalho com a mesa quantiônica, né? É um aparelho de radiestesia onde com o pêndulo a gente acessa o campo sutil, o campo inconsciente. Nós todos estamos conectados por uma nuvem de informação que a gente não processa racionalmente.
Né? O nosso cérebro traz para o consciente em torno de 5% dessas informações. O restante está lá, no escuro. Né? Então, eu consigo, com a mesa, buscar algumas informações, algum padrão, né? E aí eu vou já compreendendo como funciona a sua psique também, para a gente conseguir direcionar e entender onde essa energia foi bloqueada, porque a gente faz um diagnóstico dos chakras ali para ver como está o fluxo de energia realmente. Então, a gente tem condições de verificar tudo isso e aí ir trabalhando com técnicas para te ajudar a sair desse lugar. Muitas vezes, muitas entrevistas que a gente faz aqui, a gente vê que, por exemplo, crenças ou algo que bloqueia as pessoas vem muito da infância. Na terapia holística você também consegue ver isso, que muitos dos seus assistidos são coisas do passado, da infância dessa pessoa? Isso, com toda certeza. Os nossos padrões de caráter, né, são moldados até os 7 anos de vida, né? Essa primeira infância. Então, a gente fala que tudo que a gente passa ao longo da vida, de alguma forma, está conectado. Então, a gente olha muito para a infância, para a relação com pais, relação com o clã. Então, tudo isso acaba estando conectado, né? E aí, quanto mais processos difíceis eu vivi na infância, mais eu vou repetindo processos difíceis ao longo da vida. E às vezes eu passo por algo hoje que eu acho que não tem nada a ver com aquilo que eu passei na infância. Mas quando você vai buscar, realmente está conectado ao que aconteceu ou como era a minha vida naquela época. Perfeito, muito obrigada pela sua participação, minha linda. Passa seu Instagram, se alguém tiver mais alguma dúvida, já entra em contato direto contigo. Perfeito, fico à disposição no @SôniaSpier. Lá na bio também tem o link para o meu WhatsApp, pode mandar mensagem lá, a gente vai conversando. Perfeito, obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigada a você, Paty, até.